charme do violão mineiro. Idealização, produção e apresentação, Celso Faria. Supervisão, edição e pós-produção, Henrique Menezes. Salve amigos do violão! Eu sou o Celso Faria, violonista, professor, produtor cultural e agora entrevistador. Essa é a nossa entrevista de número 34 do ciclo O Charme do Violão Mineiro. Este projeto ocorre semanalmente às terças-feiras, às 20 horas e 30 minutos no meu canal do YouTube e conta a cada encontro com uma personalidade de destaque ligada à cadeia produtiva do violão em nosso estado. Contaremos com a presença de executantes, professores, compositores que utilizam o violão como suporte criativo, compositores que não executam o violão, luthiers, produtores, jornalistas, pesquisadores, técnicos de som, além de musicistas que possuem vasta experiência colaborativa com o violão, seja na vertente música de câmara ou orquestral. Pedimos aos nossos web espectadores que nos ajudem nessa tarefa, reagindo, comentando e, se possível, compartilhando a nossa publicação. Para você que está nos assistindo, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. O sucesso de cada entrevista é o sucesso de todo o projeto. Lembrando, mais uma vez, as palavras do poeta mineiro Pierre Santos, momentos antes da entrada de um violonista no palco, onde ele também traçou um paralelo entre a espera por um amor pelo coração e a espera por um acorde pelo violão. Abre aspas. Uma cadeira vazia não é como um vazio coração. Ela tem expectativa. Ele não. Uma viola oca não é como um transido coração. Ela espera pelo acorde. Ele não. Não é isso, Domingos Teixeira? Chega mais. É isso, que beleza essa poesia. Bonita, né? É de um poeta mineiro, natural da cidade de Mar de Espanha. Mar de Espanha é na zona da mata, né? Mar de Espanha é perto de lá de onde eu vi, né? Perto de Juiz de Fora. Perto de Juiz de Fora. E a gente sempre começa essa história, para quem não conhece o Domingos Teixeira, ele é violonista, ele é professor, ele é compositor. O Domingos, mineiro, então, de Juiz de Fora? Sim, de Juiz de Fora. Morei lá até os 23 anos, depois vim para o Rio, né? Lá era conhecido como Bilinho, né? Bilinho, Teixeira, aqueles apelidos que a gente recebe, não sabe por que acontece, mas acaba sendo, acaba ficando, e ficou me apresentava com esse meu apelido até há pouco tempo atrás, né? Aí que eu decidi passar a me apresentar com o meu nome mesmo, que a minha mãe me deu. Ela adorou a ideia, né? Ô, meu filho, você vai se apresentar agora com o seu nome? Foi um agrado que eu fiz para ela também, querida. Tá certo. Mas fiquei lá até os 23 e depois vim para o Rio, comecei a minha vida por aqui, minha vida musical. O Domingos, agora conta pra gente essa história da música, a história do violão, começou na sua vida na infância, situa isso pra gente. Eu acho que tem muita gente que não conhece a sua história, uma história muito rica, muito bonita, e tem muita gente que vai querer saber mais sobre a vida do Domingos. Conta pra gente. Rapaz, foi desde cedo mesmo, né? A minha família é uma família grande, né? Família de 15 irmãos, né? E então, desde cedo eu começava a ter aquela curiosidade pelo instrumento. Alguma irmã mais velha que tocava violão, e eu ficava sempre perto dela, eu com, sei lá, 8 anos de idade, 9 anos. E curioso, né? Curioso com som, curioso com instrumento.
Até que um momento a minha mãe me deu esses violãozinhos de plástico, né? Tipo um Sim. cavaquinho de plástico. Ah, Ela já ficou impressionada que eu já tirava de ouvido assim, uma musiquinha infantil, alguma coisa, eu já começava a curiosidade ali com o som daquelas cordinhas ali. E aí foi, né? Foi, hum, aí comecei a ganhar um cavaquinho mesmo, tal, e já comecei a tirar mais sons, tirar mais melodias assim de ouvido, com 10 anos. uhum, E a partir daí ganhei um violão e comecei a tocar autodidata, né? Fui pegando com os amigos da rua, tinha uns uhum, vizinhos que tocavam, a gente ia trocando informação. Naquela uhum, época não tinha essa coisa de cifra clube, né? A gente sim, tinha que ouvir mesmo tudo. uhum, E aí começava Roberto Carlos, Beatles, na década de 60, né? uhum, E aquela felicidade de conhecer um acorde novo, né? Um acorde com sétima maior, que a gente, né, ia dando nome aos poucos, ia aprendendo. sim, E sempre assim, sempre colado nos amigos, nos vizinhos, uhum, e a família grande, muito ligada à música, né? Sempre tem um irmão que canta, um irmão que toca percussão, e a uhum. gente se juntava e sempre fazia muita festa, muita música. Acho que a partir daí a coisa começou a ficar cada vez mais forte, né, Celso? Entendi, entendi. Então você tinha outros irmãos também, 15 irmãos? É, Eram 15. é, é, Puxa vida, que família Minha mãe teve, numerosa. foram Ah, 15 irmãos que ela ah, criou mesmo, né? sim. E 2 morreram e atualmente são 13. Nossa, Numerosa. é muita gente, que bacana. É a E típica a família música do. ligando. É a típica E a família assim, do interior de Minas, né? Das cidades sim, assim, sim. são a família muito numerosa e quando essa veia musical brota em um, vai brotando em todo mundo também. Todo mundo fica É uma oriçado corrente, com né? isso, né? É É uma uma. corrente e é uma coisa de cantar junto, de se reunir, né? Em festa e cantar e ouvir música também, né? A gente ouvia muito Uhum. rádio. Muito rádio, né? O, ra- É, o Domingos, o rádio foi um veículo de mídia, até hoje mas até hoje. há mais tempo atrás ele foi muito importante para o interior do Brasil, não foi? Você pode comentar um pouquinho sobre isso com a gente? Sim, claro. Pô, rádio, até hoje, né? O rádio, eu ouço muito rádio até hoje. Uhum, Eu gosto de ouvir. Agora tem umas variações, né? Aquelas rádios hum, de internet, né? Que você descobre músicas que é a facilidade de você encontrar material jazzístico, né? uhum, Material de tudo quanto uhum, é tipo, né? uhum, Mas naquela época era Big Boy, ouvindo Beatles, era ouvindo. Lá em Juiz de Fora tinha a radiodifusora, que era uma rádio de qualidade, aparecia umas coisas muito legais, uhum. todos os sucessos, né? Então a gente ficava ligado nessa coisa do sucesso e Sim. já com o violão do lado, né? Assim, já tentando tirar uma melodia, tirar uma música e tal. Aham. Então o violão já é companheiro de longa data, né? Desde os 10 anos, 11 anos, né? Aham. Isso E por ouvido, né? Eu sempre toquei por sim. ouvido, aí depois de um certo tempo que eu comecei a estudar Uhum. mais, mais sério, né? Assim, por E minha isso, conta e depois com a ajuda de outros professores. isso em Juiz de Fora ainda? Isso em Juiz de Fora. E lá em Juiz de Entendi. Fora a gente acaba Ah, formando ah. amizades e com pessoas afins, né? Então a gente tinha grupos de música ali que a gente se apresentava, ainda de uma maneira amadorística, mas que considero muito importante na minha formação, né? Entendi. Pessoas, amigos e os próprios irmãos, né, ligados. Uhum. E a gente se encontrava, tocava. Quando a gente conheceu a música do Milton, por exemplo, era aquela coisa, né? Cada um passava para o outro. Olha aqui a música que eu aprendi aqui, que eu consegui Uhum. tirar. Tal. Uhum. Ô, E aí Domingos, vai. Oi. você chegou a tocar em baile? Em Juiz de Fora, não.
Não. Essa minha coisa de músico de baile foi quando eu vim para o Rio, né? Quando você Que aí foi eu para o Rio. conheci aqui umas pessoas, conheci Juarez Araújo, saxofonista, ele que me colocou Uhum. Sim. na noite do Rio e fizemos viagens, né? Com o E, Maestro Cipó. mas Foram se for. alguns grupos que eu toquei, que eu viajei, né? Uhum. Nesse meu início aqui no Rio de Janeiro, né? Na Entendi. noite e com os bailes. Com os bailes, olha só. Ô, Domingos, que legal. Aí você se muda para o Rio de Janeiro, situa pra gente, você já estava com quantos anos? E aí você vai começar a estudar música, vamos dizer assim, mais seriamente, porque eu sei que você esteve na escola Vila Lobos, né? Então vamos começar assim, você se muda para o Rio, com Sim. quantos anos? Eu tinha 23 anos, tá? 23. Aham. Eu vim para cá formado em matemática, lá em Juiz de Fora eu me graduei em matemática, né? Ah, sim. Então eu cheguei aqui já com essa segurança, entre aspas, né, do diploma debaixo do braço, né? Uhum. Curso superior. E, na verdade, eu usei isso aí. Eu dei aulas de matemática um tempinho no Colégio Uhum. Santo Inácio aqui, mas logo começaram a pintar, aparecer oportunidades de trabalho, eu acabei pegando mais o lado da música, né? E Uhum. paralelamente a isso, eu comecei a estudar. Por exemplo, a Escola Vila Lobos foi a primeira escola que eu estudei aqui no Rio, Uhum. e lá eu estudei, eu tive contato com cursos que eu nunca tinha ideia, né? Por exemplo, a orquestração com o Nelson Macedo. Então, esses Nelson princípios Macedo. básicos, né, de você conhecer os instrumentos de uma orquestra, análise musical com a Marlene Fernandes, né? E isso foi durante, sei lá, uns 3 anos na Escola Vila Lobos. Realmente foi importante, Sim. né? Aham. Assim, conheci algumas pessoas, alguns colegas. Uhum. Agora, o mais importante foi depois, que eu considero. Foi o meu grande professor de música, que foi o Ian Guest, né? Grande personalidade da música brasileira, né? O Ian Sim, Guest. grande professor. O Domingos, só voltando para a escola Vila Lobos, você falou do Aham. Nelson Macedo, uma figura muito importante também. Você chegou a fazer aula de instrumento, de violão, né, nessa escola, ou foram disciplinas teóricas? Foram Situa isso pra disciplinas gente. teóricas, disciplinas Uhum. teóricas. Eu, na verdade, violão, eu nunca estudei assim, professor, entendeu? Sim, Assim, que me acompanhou durante muito tempo. Eu considero que eu tive uma coisa mais autodidata com o instrumento. sim, E entendi. essa coisa de você pesquisar muito e comprar métodos e comprar partituras e começar a ler, né? Uhum. Foi uma coisa assim meio, meio autodidata. E indo, Mas correndo atrás, né? Sempre correndo correndo atrás. atrás, cara. Aham. Sempre ia a Belo Horizonte, pegava lá umas partituras Ah, de choro, mas tudo escrito, aquelas partituras, né, sim. aqueles arranjos já todos elaborados Uhum. e coisas do Tárrega, né, Mauro Giuliani. E aí foi, eu comecei a ler, né, assim, mas aí logo eu comecei a ter essa vontade de estudar profundamente mais a Uhum. coisa da música popular, né, Celso? Sim. Então foi aí que eu fui para o Vila Lobos, lá eu fiz matérias teóricas, harmonia, também não Uhum. foi ainda aquilo que eu me que eu queria exatamente, né? Uhum. E acabei chegando no Ian Guest, que aí sim foi o meu grande professor de música, né? Que eu aprendi solfejo, né? Aprendi a solfejar com ele, Sim. aprendi a harmonia, aquela harmonia que ele elaborou, aquele curso que ele elaborou, né? Aquele material da Berkeley, tal, que ele Entendi. desenvolveu aqui no Brasil, Aham. e arranjo e improvisação, que é tudo, tá tudo ligado, né? É. Ô Domingos, então conta pra gente como é que eram essas aulas, esse convívio com o Ian. Nós estamos Pois no é, ano de 2022, nós estamos no segundo semestre de 2022 sim. e recentemente nós perdemos o Ian Guest, né? Então não deixa de ser uma Infelizmente homenagem perdemos.
a esse grande mestre da música brasileira, essa pessoa que ajudou muito, muita gente mesmo. O Domingos, então conta pra gente nesse espaço, como que eram esses encontros, como ele era como mestre, o que foi essa atuação do Ian na sua vida? O Ian, ele era um grande professor, né? Um grande mestre, como você falou. E eu comecei a ter aulas com ele. Ele dava aulas particulares na casa dele, né? Então ele deu aula para todo mundo. Muito músico passou pela mão dele. E ele dava aula na casa dele. Eu ia e aprendia a solfejar, aprendi arranjo, aprendi harmonia e improvisação. E ele tinha sempre aquela coisa, né, do caderno, da escrita, não tinha essa coisa de internet ainda, então você tinha que você fazia todas as anotações no caderno, né? Sim. E lá ele forçava assim a você solfejar, ler o método Kodály, né, que ele difundia, método de solfejo relativo, que é muito importante. Eu acredito que eu comecei a perceber a coisa de ler música foi a partir do contato com o Ian, né? A partir do método de solfejo relativo do Kodály. Sim. Não só ler, como ouvir também. Né? Importante. E a coisa da harmonia, que foi muito importante esse conceito de harmonia funcional. Tudo eu tive com ele, né? E era um grande professor, me passava todas as... Tinha um curso todo sistematizado, né? Todo sistematizado. As apostilas do Ian e tal. E aí depois, eu estudei 4 anos com ele. Aí depois ele montou uma escola e que ele chamou alguns alunos que estudaram com ele chamou alguns alunos para formarem o corpo docente dessa escola, né? Que era o CIGAM, Centro Ian Guest de Aperfeiçoamento Musical. Legal, legal, Domingos. Então, agora sim, o nosso programa ele tem muito bate-papo, muita história e tem música também, porque o pessoal gosta muito de ouvir música, gosta de ouvir o som desses violonistas mineiros, desses agentes mineiros ligados ao violão. Então nós vamos ouvir aqui, nós vamos assistir a um vídeo que você nos mandou com a música A Página do Relâmpago Elétrico, do Beto Guedes e Ronaldo Bastos. Vamos lá, vamos assistir? Vamos lá. Vamos.
Muito bem, ouvimos a página do Relâmpago Elétrico, música de Beto Guedes e Ronaldo Bastos, aqui na interpretação do Domingos Teixeira ao violão. Ô Domingos, você estava Sim, contando sobre o CIGAM, Centro Ian Guest de Aperfeiçoamento Musical. Aí você sim. falou que estudou com o Ian durante 4 anos e depois ele montou o SIGAM. Então conta pra gente desse centro, porque marcou época no Rio de Janeiro. Vocês tiveram muitos alunos e foram muito importantes para muita gente, né? Contextualiza isso aí pra gente. A escola continua, né? O Uhum, Celso continua sim. com um aluno, né, do Ian, ele acabou comprando a escola depois que o Ian é, saiu do Rio, né? Ele foi morar em Mariana e tal. Sim. Mas a época que eu dei aula lá foi muito rica e o SIGAM era um centro de reunião de pessoas, de professores, de alunos teve em vários lugares aqui no Rio, né? Um lugar especial era um casarão que tinha ali na rua 1º de Março Hum, e que era uma alegria, assim, as aulas eram muito dinâmicas e tinha um auditório em hum, que o Ian ele chamava grandes músicos para fazerem workshops lá nesse auditório, né? O uhum, Ian tinha contato com bastante pessoas, era uma pessoa muito querida, né? hum. Então teve lá, por exemplo, o Egberto foi lá, ele fez um workshop, tocou o Hermeto, a Ah, Cássia Eller, a Fátima Guedes, aham, muita gente, e era um prazer, assim, a gente ficava depois, conversava e rolava um som, rolava uma roda naquele auditório, aham, era muito rico, eu tenho muita saudade dessa época, uhum. do Cira, da De, 1º de março. De que ano, você pode situar de que ano a que ano você foi professor lá? Olha, eu fundei a escola, né, assim, ele me chamou, então começou em 87, Aham, aí em 88 eu saí do Brasil, fiquei um ano fora, no exterior, uhum, voltei em 89, voltei para a escola, continuei. aham, E aí fiquei até 89, até 2001, entendi. né? Fiquei a década de 90 toda. Sim, E aí, até 2001, 2002, aí eu saí do SIGA. entendi. Mas a época da 1º de março, acho que foi a grande época do SIGA, que todas as Uhum. pessoas lembram com muito carinho, né? Eu acho. Ah, com certeza. Ô Domingos, agora conta pra gente. Alguns professores que davam aula lá durante esse período, você se lembra de todos, né? Com certeza. Mas você pode citar aí pra gente alguns? Olha, eu Hum, me lembro de vários colegas lá, o Rafael Werner, grande tecladista da aula de piano, tem o uhum, Flávio Paiva, também dava aula de arranjo. O Cláudio Bergamini, que era o primeiro aluno da escola, e depois ele dava aula de percepção, que foi aham, a figura que acabou ficando com a escola, né? Depois que o Ian uhum, passou para ele. uhum. Tinha o meu irmão, que é músico, né? Hum, Profissional também como eu, o Estevão Teixeira, ele é flautista e ele dava aula também, teve aulas com Ian particular uhum, e dava aulas na escola. Renato Alvim, Glória Calvente, uhum, depois de um certo tempo também o Paulo Malaguti Pauleira, que é um pianista, um grande amigo. uhum. Muita gente. Muita gente, né? E muitos alunos também, né? Nós temos um amigo em comum que foi seu aluno, não sei se de violão, de Sim, matérias teóricas, que é o Jorge Melo. Mas vocês tiveram sim, muitos alunos, né, Domingos? Conta pra gente. muitos. O Jorge Melo foi uma grande figura que eu conheci no Sigan, né? Na Sim. época da 1º de março, ele deve se lembrar muito desse casarão. Aham. E a partir dali a gente fez um contato muito grande. Eu dei aula para ele, dei aula para os filhos deles, alguns filhos deles também. Aham. E depois dei aula particular para o Jorge. E acabamos fazendo depois um grande trabalho, que era o trabalho de transcrição da obra do garoto, né? É Um verdade. violonista. Esse é um grande trabalho que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Espera um Sim, pouquinho, porque sim. isso aí merece
uma parte especial. Ô Domingos, e lá você dava aula de quê? De violão, de matérias teóricas? Lá no Conta pra SIG eu gente. dava aula de matérias teóricas, harmonia, né, Uhum, para uma turma, uhum, e dava aula de violão também. entendi. Violão e guitarra, né? Guitarra também. Olha, Guitarra também. Guitarra também. que bacana. Então, um Na verdade, processo aqui no muito rico. Rio, eu toco. Eu comecei com um banjo, né? Na verdade, era Olha, uma banda de Dixieland, jazz tradicional. Eu toquei sim. muito tempo aqui na noite do Rio, Ah, um banjo guitarra, né? Que a gente tocava Dixieland, jazz tradicional. E sim. viajei muito. Uhum. Então, assim, banjo, violão, guitarra. Uma época eu toquei contrabaixo também, mas foi mais violão e guitarra. Multi-instrumentista, né? Né? Multi-instrumentista. Que bacana. Ô Domingos, vamos de música. A gente ouviu o Beto Guedes e agora a gente tem Aventuras no Leme. Isso é uma composição sua, não é isso? Sim, uma composição minha, mais ou menos recente. Mais ou menos recente. Então nós vamos ouvir, né? E ver também, né? O Aventuras no Leme, música do Domingos Teixeira, e ele tocando em dois violões. Sim.
Ouvimos Aventuras no Leme, de Domingos Teixeira, e ele tocando 2 violões. Ô Domingos, conta pra gente, como é que é gravar com 2 violões assim, fazendo um acompanhamento e fazendo solo? Pois é, isso aí está na minha cabeça, né? Eu compus Ah, a música. Essa música eu compus quando eu mudei aqui para o Leme, que é aqui pertinho da praia, né? sim. Aqui no Rio de Janeiro, e tem mais ou menos 2, 3 anos. Hum, E aí foi a minha primeira experiência aqui nas minhas caminhadas pelas areias da Praia do Leme, da Praia de Copacabana, né? sim. Então essa música é interessante que ela é toda, ela tem o cromatismo, né? Que são as escalas cromáticas. Então eu andando assim, eu vi aquelas ondas assim na areia. Então Ah, elas vão delineando uma escala cromática. Eu ficava com isso na cabeça da escala cromática, né? E aí acabei fazendo uns motivos baseados nisso e aí veio Aventuras no Leme. que E bacana. Ah, aí fiz essa gravação com um violão de cordas de aço, né? E uhum. o violão de nylon. Um violão de Aí o nylon. arranjo todo já estava na minha cabeça, foi só executar. Ah, que bacana. Então a gente teve um exemplo de violão solo, a gente teve um exemplo com 2 violões e vem muita surpresa por aí. Ô Domingos, você contou que no final da década de 80 você estava dando aula no Sigan, de repente Uhum. você se mudou, né? Você passou um ano fora do Brasil. Você foi para Passei um onde? ano fora do Brasil, Uhum, eu fui para a Europa, foi uhum, quando eu decidi, junto com a minha ex-mulher, né, mãe das minhas filhas, a hum, gente decidiu ir ter uma experiência lá fora no exterior. Isso foi no sim, final da década de 80. uhum, E acabei ficando um ano e pouco. E acabei tocando, conhecendo músicos. Eu fiquei mais na Suíça, lá em uhum. Basel, Basileia, né? Olha, E que depois bacana. ainda passei um tempo na Itália, um Uhum, tempinho na Alemanha, uhum. mas o quartel-general era na Basileia. Na Basileia. E lá Aham. conheci muitos músicos, músicos incríveis, e tocava lá música brasileira Uhum, em, em clubes, né, assim, uhum, lugares assim, bares. uhum, Tocava um pouco na rua também. Essa coisa de tocar na rua, de conhecer gente, é muito uhum. interessante. Foi uma aventura, minha primeira aventura no exterior. No exterior. Você tocava sozinho? Tocava com outras pessoas? Tocava Era... sozinho, tocava Aham, violão solo e aham. tocava com a minha ex-mulher cantava, né? A Neiva. Então a Aham. gente fazia um duo assim de voz e violão. Entendi, Aí acabava entendi. juntando, conhecia umas pessoas na rua, acabavam juntando um contrabaixo acústico, um sax Uhum. soprano, e a gente vai conhecendo essas pessoas, né? É uma Muito experiência legal. fantástica, Domingos. Ô Domingos, ainda na década de 1980, talvez antes do Siga, né? Você deu aula numa instituição muito importante, que é a ProArt, não é isso? Conta pra gente, como é que foi essa experiência? Sim, foi em 85, né? Eu fui Uhum. chamado por um amigo Hum. para conhecer a ProArt e, de repente, dar aulas lá também. Uhum. E acabou eu conhecendo e conhecendo pessoas e comecei a dar aulas lá em 85, fui até, cara, até 2000 e pouco também. Hum. E dava aulas de violão e dava aulas também em cursos de verão, assim, Uhum. aulas de harmonia, improvisação. Uhum. E foi muito importante. É uma escola tradicional aqui no Rio de Janeiro, né? Quer dizer, foi uma escola, Verdade. infelizmente essa escola fechou, Uhum. né? É uma Um pouquinho pena. antes da pandemia. Sim. Uma grande pena, foi uma escola muito tradicional, formou muita gente também interessante. Muita gente. Ô, Domingos, faz um levantamento aí. Alguns professores que foram contemporâneos seus na escola, e alguns Sim, alunos também. É importante a gente lembrar desses nomes, né, que tiveram sim. junto, assim. Cara, na escola, eu me lembro do Caio Sena, que era um grande professor de piano. Atualmente ele é professor da Unirio, aqui Sim, na Federal, né? sim, Tem o grande Carlos Alberto Figueiredo, que é uhum. um regente. A ProArte teve um coral muito importante, né? É verdade, verdade. E na minha época que eu dei aula lá, era o Carlos Alberto Figueiredo que regia esse coro. Uhum. Tem o Carlos Alberto Rodrigues, um professor de flauta. Tem a Odete Ernest Dias, que é uma flautista muito importante também.
Grande que Odete. dava aulas na ProArte, e suas filhas, né? Uhum. A Cláudia Ernest Dias, a Uhum. Andréia Ernest Dias, Andréia. Uhum. a Deda, né? Grande É, flautista. grande flautista. É. Nossa, muita gente boa, muita gente bacana mesmo. Agora, Sim. o Domingos mandou vários vídeos e a gente vai ver, né? E ouvir mais uma obra dele. Já fomos mais felizes. É isso, Domingos? Já fomos mais É felizes? isso. É isso, é uma coisa, é bem Ah, atual isso, na verdade, né? Eu fiz essa em 2000 e pouco, mas atualmente também acho que tá ela valendo? tem, está valendo, né? Com certeza. E esse vídeo tem uma curiosidade. A gente já mostrou o Domingos tocando violão solo, tocando dois violões, agora a gente tem ele tocando, além dos violões, também uma guitarra. Não é isso, A Domingos? guitarra elétrica, isso. Olha, então vamos assistir aí. Música do Domingos, Já Fomos Mais Felizes. Ó, Que que pena. maravilha, Domingos. Tocando três instrumentos, já fomos mais felizes. Mas você tá bem feliz aí tocando dois violões e guitarra. A guitarra, Domingos, sempre foi presente na sua vida também? Como é que é isso? Sempre foi presente, cara. Principalmente lá em Juiz de Fora, né? Eu Eu tinha esse grupo lá de casa, com os irmãos. Aí tinha aquele irmão mais velho que tocava guitarra, né? Aí eu também Hum, ficava azarando a guitarra dele e tal. sim, Aí acabou que essa guitarra chegou nas minhas mãos, né? sim. Aí, principalmente lá naquela época, eu tocava muito e tocava violão também. E aqui no Uhum, Rio, eu acho que o mercado está pedindo atualmente mais violão. Sempre pediu mais o violão, né? uhum, Apesar de vez em quando eu fazer alguns trabalhos de guitarra uhum, na noite, nas boates, tal, e em baile, essas coisas todas, né? uhum.
Agora, com essa coisa da música popular brasileira, do choro, principalmente, né, que eu tenho tocado muito choro, aí eu comecei a usar mais o violão nesses trabalhos, né? Incluindo aí também o violão de 7 cordas, né? 7 cordas também. Ô, Domingos, então conta pra gente. Você toca violão de 6, violão de 7, guitarra e mais outros instrumentos também? Como é que é isso? É, de 6, 7, violão de 6, violão de 7, guitarra, e Uhum. uma época que eu tocava muito banjo, né? Como eu já tinha te falado. Sim. Que eu tocava nos grupos de Dixieland, que é o jazz tradicional, né? Uhum. E uma época eu toquei contrabaixo também, mas foi durante pouco tempo aqui no Rio também, nas boates. Uhum. O contrabaixo elétrico ou o contrabaixo Contrabaixo acústico? elétrico, Ah, não elétrico, ó, elétrico. que bacana, mas bom demais. Ô Domingos, agora vamos falar aqui. Eu tenho. Sim. Nós separamos aqui um evento que você participou em Araraquara em 2003, que foi muito Ah, bacana, né? sim. Foi um festival internacional de violão no Sesc, não foi isso? Como é que foi Foi isso? Sesc de Araraquara, Aham, exatamente. Eu 2003. fui convidado para fazer, Hum, 2003, eu fui convidado para fazer uma participação como solista, uhum, mas na área de violão popular, porque lá sim, tinha o violão erudito e o violão popular. Então sim, eu fazia os meus arranjos, apresentei os meus arranjos que eu costumo fazer para violão, né, de sim. temas conhecidos, sambas, bossa nova Aham. e algumas músicas minhas também, e apresentava como violão solista. E foi Uhum, bem interessante. Conheci lá alguns violonistas, Paulo Martelli, entre outros. uhum. Legal. E você teve também, aí foi um pouco depois, foi 2014, em Munique. Foi um evento muito especial Sim, também. Você pode falar pra muito. gente? É um evento que liga a coisa da, do ensino musical, né? Uhum. Além de também de tocar, mas esse evento aconteceu a partir de uma aluna minha Hum, que veio a mim para ter aulas de música brasileira no violão. Ela é uma alemã. sim. Aí eu dei aulas particulares para ela durante um tempo, Uhum, a Andréia, que já toca, violonista assim, erudita e tal. uhum. E veio conhecer alguma coisa da música brasileira, choro, ritmos brasileiros, né? Sim. Aí ela ficou sabendo que eu ia à Europa em 2014 visitar a minha mulher, que estava Uhum, lá uhum, fazendo um trabalho, né, uhum. de um pós-doc, na verdade. Sim. Aí ela ficou sabendo e não, poxa, você tem que vir aqui na minha cidade, Ah, que era uma cidade pertinho de Munique, que é Garching, né? sim. Augsburg, se não me engano. E Sim. aí ela dá aula numa escola de música e falou, poxa, por que você não vem daqui dar um pulo, e você prepara alguma coisa, algum workshop sobre música brasileira e vem, eu tenho aqui uma grande caixa postal de pessoas que poderiam estar interessadas. Uhum, Aí aconteceu isso, eu fui, preparei um curso de ritmos brasileiros no violão uhum, e fiz, e foi muito legal, conheci muita gente boa, hum. e foi a primeira vez que eu fui lá. Na verdade, eu fui lá 3 vezes. Ah, Ela arrumou 3 workshops para mim, depois em 2018, e depois em sim. 2020 seria, acabou não tendo por causa da pandemia. Mas eu Ah, já estava entendi. na Europa e foi Entendi. cancelado, infelizmente, esse terceiro. Puxa vida, que coisa. Bom, mas são as coisas que acontecem, né? Então é uma experiência Exato. muito bacana, né? Em vários festivais no Brasil, em várias apresentações, em vários Sim. momentos, né? Fora do Brasil. Vamos de mais um vídeo. Você mandou muito material. Nós temos La Bamba, que é uma Ah, adaptação sim. do Milton Nascimento, agora com Domingos Teixeira, voltando a tocar em um violão só. Então vamos ouvir.
Ouvimos La Bamba, adaptação de Milton Nascimento, Domingos Teixeira tocando em um violão só. Ô Domingos, que interessante que você escolheu uma música do Milton, uma adaptação do Milton, uma música do Beto Guedes. Então, assim, o nosso ciclo de entrevistas que fala muito sobre o violão mineiro, sobre os agentes do violão mineiro, tá bem representado também com as composições mineiras, né? E esse arranjo é muito legal. Como é que você fez esse arranjo, Domingos? Conta pra gente. Rapaz, olha, essa música sempre ficava muito na minha cabeça, né? Porque é uma música interessantíssima. Todo mundo conhece La Bamba, né? Sim. Mas o Milton fez uma adaptação maravilhosa, né? Uma música, uma segunda parte modal ali, usando os modos característicos da música dele, né? Sim. E aí eu fiquei com isso na cabeça e bolei uma maneira do violão solar e acompanhar, fazendo uns chord melodies ali, né? Eu gostei também, gostei muito dessa música e dessa adaptação, assim. Fiquei muito feliz com ela. Ficou Assim muito... como a parte do relâmpago elétrico também, eu costumo fazer isso, né, Celso? Pegar umas músicas, fazer uns arranjos, adaptar para o violão. E interessante que teve uma pessoa que deu um feedback da página do relâmpago elétrico, falando assim, poxa, eu nunca poderia imaginar que essa música poderia ser solada no violão. Ela é tão cantável assim, né? As pessoas ficam impressionadas com como o violão pode ter essa expressão também, né? Musical, assim. O violão é um instrumento plástico, né? E ele se molda ao que o executante está buscando, se é uma questão mais melódica, mais rítmica, mais harmônica, né? É interessante, né, Domingos? Exatamente. Ô Domingos, agora conta pra gente esse grupo Choro na Feira que você esteve nos Estados Unidos algumas vezes, gravou. Esse foi um trabalho muito marcante na sua trajetória, não é isso? Foi muito marcante, muito marcante. Grupo com pessoas muito queridas, muito afetuosas, grandes músicos, né? O Choro na Feira, a gente começou com a ideia da Inês Perdigão, que era uma querida violonista, multi-instrumentista, cavaquinista, arranjadora, grande compositora. Ela convidou algumas pessoas próximas a fazerem um trabalho assim, a princípio assim, sem maiores pretensões de fazer um som na rua, assim, com pessoas queridas, né? Aí juntou Inês, eu, Franklin da flauta, que é um grande músico, Marcelo Bernardes, que atualmente toca no grupo do Chico Buarque, né? Costuma fazer shows com o Chico Buarque, e a Clarice Magalhães no pandeiro e o Matias Correia no contrabaixo. Aí nós tocamos ali numa praça da General Glicério, começou ali todo sábado, durante 10 anos, de 2000 a 2010. E nesse meio nós fizemos 4 CDs, né? 4 CDs e fizemos algumas viagens para o exterior também, projetos assim de intercâmbio de universidades, fomos para os Estados Unidos, fomos para Barbados, fomos para Jamaica, sempre mostrando essa música brasileira, o choro, o samba instrumental lá fora. Que bacana, que projeto bacana, né, Domingos? Rendeu muitos frutos, né? Muito bacana. 4 Rendeu CDs. muitos frutos. 4 Dá CDs. muita saudade. 4 Puxa, CDs. que bacana. Agora a gente tem um vídeo aqui muito especial, nós vamos colocar. Eu só vou falar uma coisa. A música é uma música super conhecida, de Lupicínio Rodrigues, e chama-se Nunca. Nós vamos assistir isso aí. Olha só, gente. Uma das canções que a gente pode fazer do Lupicínio Rodrigues é um clássico, é uma coisa maravilhosa. Eu nunca, né? Nunca, nem que o mundo caia sobre mim, nem se Deus mandar, nem mesmo assim as pazes contigo eu farei. Nunca. Quando a gente perde a ilusão, deve
deve sepultar o coração, como eu sepultei saudade. Diga a esse moço, por favor, como foi sincero meu amor, como o adorei tempos atrás. Saudade, não se esqueça também de dizer que você me faz adormecer, pra que eu viva em paz. Nunca, nem que o mundo caia sobre mim, nem se Deus mandar, nem mesmo assim, as pazes contigo eu farei. Nunca, quando a gente perde a ilusão, deve sepultar o coração, como eu sepultei saudade. Diga a esse moço, por favor, como foi sincero meu amor, como o adorei tempos atrás. Saudade, não se esqueça também de dizer que você me faz adormecer, pra que eu viva em paz. Ouvimos e assistimos Nunca, de Lupicínio Rodrigues. Agora, Domingos, conta pra gente desse vídeo aí. É com quem e onde? Rapaz, esse vídeo é muito especial. Isso foi um programa que eu fiz com a Fátima Guedes, né? Eu comecei a tocar com ela em 93 e foi até 2003, foram 10 anos também. E esse programa especificamente foi em 97, eu acho, naquele programa do Fernando Faro, da TV Cultura, o chamado Ensaio, né? Ensaio. Programa Ensaio, da TV Marcou Cultura. época E também, a né, Fátima Domingos? marcou época. Marcou E a época. Fátima Guedes foi uma convidada desse programa e, na época, a gente estava tocando juntos e fizemos. E nesse programa era eu de violonista, tinha mais um contrabaixista, o Zeca, e tinha um percussionista que era o Beto Casa. Agora, nesse vídeo aí, foi só eu e ela, né? Violão e voz, eu acompanhando ela na música do Lupicínio. Muito bonita. Essa música é um marco na canção brasileira e está muito bem. Ela maravilhosa, né? Interpretando. Maravilhosa. Ô, Domingos, conta pra gente aqui. Você tocou com ela, mas com diversos artistas também. Eu tô lendo Sim. aqui no seu currículo, você gravou com a Zélia Duncan. Conta pra gente isso. Sim, não, eu não cheguei a gravar com ela, não. Eu toquei com ela. Ah, você tocou com ela. Toquei com ela. Sim. Eu toquei com ela mais ou menos recente também. Foi num show que ela fez chamado Antes do Mundo Acabar. O título é muito bom antes também. do mundo acabar. Hã? O título é muito bom, né? Antes do mundo acabar, cara. Exatamente. Acho que era isso. Mas é um disco que ela fez de sambas. Um disco muito bonito. Muito, muito bonito. Aí, quem foi que gravou e fez uns arranjos foi o Marco Pereira, que é um grande violonista, né? Grande Marco Pereira. E aí, o Marco Pereira, ele não pôde fazer o lançamento do disco e a turnê, e aí eu acabei sendo indicado para fazer o violão de 7 cordas. Toquei violão de 7 cordas nesse trabalho. Aí fiz o lançamento em várias cidades, Rio, São Paulo,
turnê pelo Nordeste. Isso foi em 2016. Foi de 2016 e 2017. Né? Ela é uma... eu tive esse contato. Ela é uma grande cantora. Puxa vida, deve ter sido um trabalho muito bonito, muito, muito bacana. Ô Domingos, mas puxa vida aqui que o seu currículo é recheado de grandes realizações. Agora tem uma daquele nosso amigo que eu queria que você comentasse um pouquinho, nosso grande amigo Jorge Melo, que foi um trabalho feito por ele, pelo Henrique Gomide e por você, que é o Choros de Garoto, que foi editado pelo SESC, né, Instituto Moreira Salles. Você pode contar isso pra gente? Que daqui a pouquinho a gente vai ver o vídeo de você tocando uma música do Garoto. Mas eu queria que você comentasse com a gente sobre esse trabalho belíssimo de resgate da música do Garoto. Pois é. A partir do momento que eu conheci o Jorge, a gente ficou em contato e, uns tempos depois, ele começou a fazer esse trabalho de pesquisa sobre alguns compositores, alguns músicos, né, compositores e tal, e o Garoto estava nesse meio. Então, ele tinha conseguido um material do Garoto com a família do Garoto aqui no Rio, ex-mulher, né, tal. Sim. E era um material riquíssimo, são manuscritos, fotos, diários do Garoto, né? E aí ele teve a ideia de começar a colocar isso, colocar em vista isso, né? Ou seja, ele me pediu para ajudá-lo para transcrever algumas músicas, e nesse material tinha choros inéditos do Garoto, que não eram conhecidos, né? E até choros assim que só tinham melodia, praticamente. E eu e o Henrique Gomide fizemos o trabalho de harmonizar, que era uma responsabilidade, né? Você harmonizar uma melodia do Garoto. Verdade. E aconteceram alguns choros assim, a gente harmonizou e transcrevemos, né? Tanto músicas inéditas em gravação e inéditas em edição, né? Sim. Aí fizemos o contato com o SESC. O Jorge já tinha lançado um disco, um livro pelo SESC da biografia do Garoto. Gente Humilde? Gente Humilde, exatamente. Aí foi um passo para a gente fazer esse trabalho aí, esse projeto, que teve a revisão do Instituto Moreira Salles, alguns colegas nossos que fizeram a revisão, e foi uma equipe muito bacana assim, de trabalho, né? Foram uns 60 e poucos choros, algumas partituras, né? Além das partituras, tem histórias que o Jorge fala sobre cada música e dados assim do Garoto, né? É um trabalho muito importante. É de fato, o Domingos, um grande trabalho para a musicologia brasileira, é um trabalho digno de aplausos mesmo. Vocês três estão de parabéns. Então nós vamos assistir agora Meditando, um choro do Garoto, ao violão Domingos Teixeira, e observando o violonista tem lá nosso amigo Jorge Melo. Vamos assistir? Essa apresentação ela fez parte de um dos lançamentos do livro em São Paulo. Em São Paulo, isso aí. Então vamos assistir. Do SESC.
assistimos ao Domingos Teixeira tocando Meditando do Garoto ao violão, o nosso amigo Jorge Melo ali acompanhando. Ô Domingos, a gente tem uma pergunta aqui que é o carro-chefe da nossa entrevista, é o ciclo, né, o charme do violão mineiro, e talvez o violão seja um dos, ou se não, o mais charmoso dos instrumentos. Agora eu queria perguntar para você, Domingos Teixeira, natural de Juiz de Fora, na Zona da Mata, que tem essa trajetória muito bonita, que estudou com grandes mestres, entre eles o Ian Guest, toca com muita gente no Rio de Janeiro, já editou, é autor de muitos CDs. Para você, qual é o charme do violão? Rapaz, o charme do violão. Olha, primeiro eu posso dizer o seguinte: aquele instrumento que a gente toca abraçadinho com ele, né? Abraçadinho, sentindo o som daquela madeira ali no seu ouvido, e você leva para tudo quanto é lugar, se leva para tocar ali, para uma roda de samba, para uma roda de choro. E o violão tem as cordas soltas, né? Aqueles acordes que você conhece, vai descobrindo aquela sonoridade típica do instrumento. Então, além de você tocar abraçadinho, você ouve aquelas cordas vibrando de maneiras diferentes. Eu acho que esse aí é o charme, cara. É verdade, é verdade. Então vamos com o nosso último exemplo musical, o último vídeo. Um vídeo muito especial. Nós vamos colocar aqui Casinha na Marambaia, Domingos Teixeira tocando. É um momento informal, né? Num camarim. Ô Domingos, e quem está cantando com você? Quem que são as duas cantoras? É a Tereza Cristina e a Leila Pinheiro. Então vamos ouvir, vamos assistir. Eu tenho uma casinha na Marambaia, fica na beira da praia. Tem uma tapadeira aqui na primavera, fica toda florescida com brincos de princesa. Quando chega no verão, eu sento na varanda, pego meu violão e começo a tocar. E o meu moreno que está sempre bem disposto, senta ao meu lado e começa a cantar. Quando chega a tarde, eu banho de andorinha, vou em revoada fazendo feira. E lá na ponta, só minha gorjeta, a linda melodia vai lembrar seu coração. E às 6 horas o sino da capela bate a badalada pra Ave Maria. A lua nasce por detrás da serra, anunciando que acabou o dia. Eu tenho a Beleza, que vídeo bacana, gostoso, hein, Domingos? Então, Casinha na Marambaia, de Henricão e Rubens Campos, Tereza Cristina e Leila Pinheiro. No momento de descontração, é pós um show, Domingos? Foi antes do show? Como é que foi esse vídeo? E um pouquinho antes da gente entrar, eu e a Tereza e a Leila ia fazer uma apresentação também depois. Aí as duas se encontraram e vamos fazer uma coisa juntas, tal. Aí fizeram aquela descontração toda que vocês viram. Que bacana, mostrando toda a versatilidade do violão do Domingos Teixeira, solista, acompanhador, quer dizer, o universo do Domingos Teixeira nas 6 ou 7 cordas, aí vai do que ele quiser. Ô Domingos, papo bom passa rápido, por favor, as suas considerações finais. Olha, Celso, muito obrigado por ter me convidado aí para esse projeto tão bacana, né? Me sinto honrado de estar aí junto com essa galera. E é isso, cara. Um grande abraço. Espero que a gente possa fazer muito mais coisas juntos aí pela frente, trocar muitas figurinhas, não é não? Verdade. Grande prazer, cara. Prazer é todo nosso, Domingos. Agora as nossas considerações finais. Pedimos mais uma vez aos nossos web espectadores que nos ajudem nessa tarefa, reagindo, comentando e, se possível, compartilhando a nossa publicação. Para você que está nos assistindo, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. O sucesso de cada um é o sucesso de todo o projeto. Nossos agradecimentos aos nossos web espectadores.
ao violonista, professor e compositor Domingos Teixeira, ao jornal Folha da Manhã pelo apoio ao projeto, ao violonista Henrique Menezes pela supervisão, edição e pós-produção, ao locutor Cláudio de Oliveira pela narração da vinheta de abertura e aos designer gráfico Alan Alves e Diego Santana pelas artes do projeto. Um grande abraço e até o próximo encontro.